hoje, né? Rapaz, é muito. Vamos dizer assim, como se fosse algo. Não é uma questão de ironia, né? Mas pode ser até que seja um tom de ironia, vamos dizer assim. Paulo se alegrou junto com Paulo e Silas, operou o milagre, foram presos e chicoteados. Foram aprisionados por operar o milagre em nome de Jesus. E eles estavam fazendo o ID do Senhor. Hoje, o mundo nós vivemos hoje, sair para evangelizar a pé. Ei, Thiago, meio dia. Vamos evangelizar no centro para Caxias. Misericórdia. Nesse sol quente, Alex. Meio dia. Aí, pior que tá chovendo que só. E aí? Pegar uma lembrina daquela meio-dia. Misericórdia. Pois é. Não é de Deus não, é, irmão Alex? Rapaz. O que é que você acha, irmão Lucas? Sai para evangelizar meio-dia. Complicado, né? Será? Não, mas esses dias tá chovendo mais. Tá chovendo bastante. E aí? É no sol ou na chuva? Nos dois horários, nos dois, né? Jesus disse que nós temos que ir tempo e fora de tempo. É. Então nós estamos vivendo o tempo do evangelismo, tempo de anunciar a mensagem do evangelho, a tempo e fora de tempo. O tempo de anunciar o evangelho é todo o tempo. Então pronto, o tempo todo. Não existe momento certo para anunciar o evangelho. Porque muitas vezes quando a gente pensa sobre pregar, evangelizar, é só a gente marcar um dia, um horário, irmão, vamos evangelizar tal dia. Não é isso. Não tem aquela passagem que o apóstolo Paulo diz assim, orar sem cessar? Então não é cronograma, na verdade. Tem que ter o cronograma, né? Quando o Paulo diz assim, orar sem cessar, ele está dizendo que nós temos que estar ali direto de joelho, orando, não. O que é orar sem cessar? É você estar em constante conexão com Deus. Constante conexão com Deus. Você está conectado com Deus 24 horas. E da mesma forma, é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não tem horário marcado, nem dia marcado, nem momento marcado, nem lugar marcado. É onde você estiver e você tiver a oportunidade de pregar o Evangelho. Se eu estou numa roda de amigos ali, eu tenho uma oportunidade, eu prego o Evangelho. Não, mas... Eu tenho uma oportunidade, eu prego o Evangelho. Se eu estou dentro da faculdade, eu tenho uma oportunidade, eu prego o Evangelho. Tá entendendo? Rapaz, não estou vivendo nesse século, não. É porque, hoje transparece de uma forma diferente, né? Assim? Não, de fato, Alex. Eu só prego o evangelho para os crentes, vamos dizer assim. Hoje. De fato, a gente tenta, às vezes, encobrir uma coisa que é uma deficiência da igreja. Infelizmente, a gente tem que assumir. Eu, como cristão, assumo que eu tenho essa deficiência de ministrar a palavra. A gente tem que fazer mais. Porque é uma coisa, meu irmão, é uma verdade que você falou. Eu não posso ir contra a sua palavra porque você falou uma coisa que está na Bíblia. Alex, só fazer uma... Como é que eu posso falar? Uma alegoria, se digamos assim. Jesus acabou de voltar. Tem nós 4 aqui. E outras pessoas. Aí acabou de ser ressuscitado aqui do nosso lado, Paulo, Pedro, Zaqueu, outras pessoas da igreja primitiva. Aí eles vão olhar pra gente com os olhos cheios de água e vai dizer assim, irmão, quem é você? O que está acontecendo? Aí eu vou dizer, irmão, Jesus voltou. Como é o seu nome? Meu nome é Paulo. Rapaz, eu que era o mais pecador de todos, Jesus me salvou, não tô acreditando não. Salvou, meu irmão. Rapaz, pois eu estou muito feliz de Jesus ter me salvado. Você acredita que eu deixei de congregar? Aí eu vou olhar para Paulo e para Pedro e vou dizer assim, ó, rapaz, foi mesmo você deixar de congregar? Ele vai dizer assim, foi, mano. Tocaram fogo na igreja que nós tínhamos. Mataram nossos irmãos tudinho. Destruíram tudo. Aí você acredita que crente eu sou, mano? Depois que começaram a matar o pessoal da minha igreja, eu não saí dela, fiquei escondido do mato, nunca mais tinha pisado na igreja. Aí você vai olhar para outra e vai dizer assim, rapaz, eu também neguei Jesus. Foi mesmo, rapaz, você negou Jesus? Foi. Eu vi a minha mulher, os meus filhos, a minha família toda ser morta à espada. Aí sabe o que foi que eu fiz? Eu fiquei cultuando a Deus escondido, nos cantos. Não tinha coragem mais de sair na rua dizendo que eu era cristão, não. Aí eles vão olhar para nós, vocês, irmão, fraquejaram alguma vez na fé? Aí nós vamos olhar para esse pessoal e vai dizer assim, eu deixei de congregar também, porque o pastor não me deu a paz do Senhor. Porque... Me entristeci, velho. Um irmão olhou torto para mim. Fiquei triste. Mataram mesmo o pessoal da igreja de vocês. Aí eles vão dizer, pô, irmão, nós deixamos porque os soldados romanos estavam matando todo mundo. E vocês? Não, a igreja era na esquina da minha casa, eu não ia mesmo porque os irmãos olharam com a cara feia pra mim, aí eu... Não tinha oportunidade pra cantar, nem nada.
Aí o apóstolo Paulo vai olhar para nós, ou Pedro, ou então alguém da igreja primitiva vai dizer assim, olha, rapaz, mas era bom para vocês pregar o evangelho, né? Não tinha muita perseguição, né? Porque lá, mano, nós levávamos chicota todo dia. Se nós fosse na cidade, nós levávamos uma pisa grande. Aí tinha que esperar 1 ou 2 semanas para se recuperar para ir pregar na outra cidade. Mas eu saía assim aos sábados, sabe? Quando o sol tava frio com a Bíblia, se não fizesse chuva. Mas eles iam de carro e a pé. A pé. Quilômetros e quilômetros das igrejas. E hoje? De uma cidade para outra. O pessoal vai de carro daqui para a esquina. Você tá entendendo a alegoria que eu tô fazendo? A dificuldade daquele pessoal que vai ser ressuscitado no grande dia, quando for conversar com a gente. Os homens não iam para a igreja porque estavam matando todo mundo. A gente não vai para a igreja porque às vezes um irmão olhou com a cara feia, não deu a parte do Senhor. Não quero ir pro culto hoje, não. Alguns deles não pregavam o evangelho, não é porque não queria, não. É porque não aguentava se mover. Porque que nem o apóstolo Paulo foi tirado da cidade e os discípulos oraram para ele e disse assim, morreu. A Bíblia é quem diz, não é eu que estou dizendo. Eu não gosto de falar de mim mesmo. A Bíblia diz assim, e os outros apóstolos tiraram Paulo como morto dentro da cidade. Então dá-se a entender que o homem estava... Aí no outro dia a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, só o laquejo, estava lá na outra cidade pregando, se arrastando. E nós às vezes não ministramos a palavra porque fazendo sol quente. A igreja na esquina de casa a gente acha demais e 2, 3 vezes na semana. Isso é forte. Isso é tão forte. E aí? Então, a gente não tem que esperar uma oportunidade, a gente tem que fazer a oportunidade. Oportunidade. Como eu estava falando, a gente tem que, aonde nós estivermos, nós temos que fazer daquele ambiente, daquela oportunidade, um meio para nós pregarmos o evangelho. Ah, irmão, isso está acontecendo? Isso tem acontecido? Nós não temos que olhar se tem acontecido ou não, nós temos que fazer a nossa parte. Porque Jesus ele vai cobrar de nós cada um particular. Tá aqui, fala aí, crente, viu? Lembra daquela passagem dos talentos, da parábola dos 10 talentos? Quando o Senhor entregou o talento para o que tinha 5, para o que tinha 3 e para o que tinha 1. O que foi que os outros 2 fizeram? Eles multiplicaram. E o que foi que recebeu um só fez e enterrou. E o que é que eu aprendo com isso? Jesus ele vai requerer de cada um de nós aquilo que ele deixou para eu fazer. Se Jesus disse que eu tenho que pregar o evangelho, irmão, eu tenho que pregar o evangelho. Se Jesus disse que eu tenho que anunciar as boas novas da salvação, eu tenho que anunciar as boas novas da salvação. Aí as pessoas muitas vezes dizem assim, irmão, mas é porque não estão fazendo, não é porque fulano de tal não está fazendo, irmão, pelo amor de Deus, não olhe para o outro, não. Sempre volta aquilo que eu falei, né? Não, a culpa é dos outros. A culpa é dos outros. Não olhe para o outro, não, irmão. Olhe para você. Olhe para dentro de você e se pergunte, eu estou fazendo a minha parte? Eu estou fazendo aquilo que Jesus disse que é para me fazer? Será se eu estou multiplicando o talento que ele me deu? Ou será se eu estou enterrando o talento que ele me deu? É forte, é forte. Será se eu estou pegando o talento que Jesus me deu e estou fazendo aquele talento um instrumento para que o evangelho de Deus seja reconhecido? Eu estou pegando aquele talento e estou fazendo com que ele se esconda e ninguém perceba nada? Está entendendo? Então, nós temos que fazer primeiramente da nossa vida uma pregação e depois nós temos que fazer que o evangelho, por meio de nós, ele seja conhecido pelas pessoas. Hoje, o evangelho é mais a Estácio, não? Porque hoje todo mundo é evangélico. Evangélico? Sim, não. Tem muita gente dizendo que é evangélico. Só que assim, R$1 milhão por mês, não abre mão, não. Tocou na ferida. Não, tem um cachê alto. Não, no evangelho é só em certos momentos da minha vida. Uhum. Deus não impede de eu fazer isso aqui, não. O que é que você acha desses assuntos? O que é que você acha, irmão Tiago, desses assuntos? As pessoas hoje que se denominam cristãs, evangélicos, e continuam nas mesmas práticas? Aí é um assunto complicado, porque... É complicado, viu? As pessoas... o que é ser crente? Né? O que é ser crente? Ser crente é você crer em Deus. Tem até um ditado que o pessoal diz que isso é um versículo bíblico, mas eu nunca vi isso na Bíblia, que dizer que até crente o diabo é. Porque ele crê... Ele até viveu com Jesus, viveu com Deus. Ele sabe que Deus existe. O ditado é que ele é crente porque ele é tão crente que estremece. Pois é, isso aí mesmo. Aí, vamos lá. Crer, irmão, em Deus é uma coisa.
crer em Deus é uma coisa. E eu dizer que eu sou evangélico não tem nada a ver com eu ser. Porque tem uma frase que sempre as pessoas dizem assim, que você ter e ser algo é totalmente diferente. Eu dizer que tenho Jesus na minha vida é uma coisa, eu dizer que realmente eu ter Jesus na minha vida é outra coisa. Porque a prática da palavra de Deus é com que vai fazer com que que Jesus verdadeiramente habite dentro da minha vida. É a prática do evangelho que vai fazer com que eu realmente mostre que Jesus ele tá dentro de mim assim, de maneira figurada, né? Que realmente o evangelho está dentro de mim. Porque o que foi que o escritor da Carta dos Hebreus aí falou? Que Deus ele vai implantar dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente, a lei do Senhor. E quando isso acontece, automaticamente, irmão, eu vivo verdadeiramente o evangelho de Jesus Cristo. Então, viver verdadeiramente o evangelho de Jesus é fazer o que Zaqueu fez. E o que foi que Zaqueu fez? Rapaz. Quem é Zaqueu, na verdade? Zaqueu era um publicano, né? Zaqueu era um publicano. Nos dias de hoje, ele é o quê? Um ladrão, é? Era um ladrão, não sei se eu falo. Roubava o povo? Roubava o povo, né? O Enganador. cobrador de impostos, né? Isso. Enganador, né? Enganador. Tá entendendo? E o que foi que Zaqueu fez, irmão? Zaqueu, ele ouviu falar. Zaqueu, ele ouviu falar que Jesus ia passar em tal lugar, ele foi atrás, subiu em uma figueira. Não, mas